Boa tarde, então. Cumprimentando o presidente da Câmara, agradecendo a presença, em nome dele, cumprimento as demais autoridades e a todos. Hoje, a gente vai realizar a audiência de avaliação de metas do terceiro quadrimestre de 2024. Gente, é uma coisa técnica, tem muitos números, podem interromper a hora que quiser para a gente ir esclarecendo os números para vocês, ok? Vamos lá? Esse primeiro quadro ele traz a receita do terceiro quadrimestre e acumulada no exercício. A gente tinha uma dotação atualizada, eu atrapalho aqui, não, se eu ficar, de 60.341. No quadrimestre foi realizado. O realizado quer dizer realizado. A prefeitura recebeu esse valor de 21.374. Acumulou no exercício, em 2024, no ano 65.154.248. Então, deu 7% a mais do 100% previsto. Deu um excesso. Aí ele distribui lá, né? Eu vou no realizado já do acumulado no exercício. Impostos, taxa e contribuições, 5.267. Receita patrimonial, deu 130.244. E transferências correntes, 58.873. Até tem um ofício da Câmara hoje, perguntando, dentro dessa transferência de 58 milhões, tem 13 milhões de outras receitas. É isso? É isso? Então, esses 13 milhões, aí está o repasse do SUS, eu trouxe detalhado isso depois, tem o repasse do SUS, 6 milhões e pouco, tem todas as emendas parlamentares, tem o PNAE, PNAT, tem várias coisas. Aí tem transferência de federal e estadual, que dá esses 13 milhões. Eu trouxe o relatório depois dessas demais receitas. O total de transferência foi 58 milhões. Nesses 58 milhões está o FPM, o ICMS, o IPVA, está o ITR. Tá. Só a transferência SUS aí dá 6 milhões. Depois tem as emendas parlamentares também, que é um valor relevante. Tem detalhado depois, viu, Rodrigo, para a gente passar. Cadê o Rodrigo? Bom, dando sequência aqui, então, de receita, claro, são receita corrente. De receita capital, a empresa teve alienação de bens, 215 mil. Algum bem da prefeitura foi vendido nesse ano de 2024, foi alienado. E 1.390.000 transferência de capital. Deve ser algum convênio federal, estadual, para investimento de capital. O que é o investimento de capital? Ou compra de um permanente, ou um asfalto, ou uma reforma. Seria um investimento fixo. Tudo bem? Pode passar para outra tela? Aqui ainda ele fica na receita, ele detalha um pouco mais essas receitas, né? Dá lá a primeira coluna, é a dotação atualizada para quem não tem o conhecimento técnico. O que é uma dotação? É a previsão da estimativa da receita que foi feita no orçamento. Então, essa estimativa ela pode ser modificada ou através de uma emenda parlamentar,
ou através de um excesso de arrecadação, por isso que essa dotação ela aumenta, que tem uma pergunta no ofício também, por que o orçamento começou com 53 milhões e foi quase a 70 milhões. São essas injeção que dá no orçamento através de excesso de arrecadação ou emenda parlamentar. Ou algum convênio também que o município recebe. Ô Vasques. Oi? Alô. Então, com relação a isso daí, Vasques, até estava conversando com o Giovanni, cadê ele? Aqui. O que ficou constatado aí também, que deu essa dotação atualizada aí de mais de 70 milhões, é que foram sendo abertos créditos lá na prefeitura, lá no período, fora do percentual autorizado pela lei orçamentária. Porque a lei orçamentária tinha autorizado 10% para abrir através de decreto, né? Aqui na Câmara aqui foi feito o levantamento, deu acho que um pouco mais de 7 milhões, acho que está no seu relatório lá, né, Giovanni? E a prefeitura extrapolou os 10% autorizado e foi abrindo através de decreto sem ter uma base legal para isso. Houve um descumprimento, pelo jeito, então, da lei do orçamento que estava fixada. Por isso que bateu nesses 70 milhões. Porque não foi só excesso de arrecadação, né, que não teve esse montante todo, e não teve também tanto projeto de lei aqui na Câmara aqui, autorizando essa abertura de crédito adicional. Tá. O excesso de arrecadação ele pode ser feito por decreto, como também por projeto de lei. Agora, eu não estava aqui na época, se o município estourou esse percentual de 10% autorizado na LOA, com certeza o Tribunal de Contas vai pegar isso e o prefeito vai ser penalizado. Por quê? Ele executou o orçamento sem autorização do Legislativo. Depois preciso confirmar essa informação. Tá bom, Rodrigo? Continuando, então, os impostos 5 milhões, taxa 313, contribuição de melhoria deu 123, depois ele vem lá para receita patrimonial 20 e está difícil me enxergar aqui, não? Valores mobiliários 166. E as demais receitas que está naquele 58 acumulado, né? Ele está comparando, você vê que essa tela ele compara 24 com 23. Quanto foi acumulado em 23 e qual foi acumulado de 24, para ver a evolução, a meta se foi atingida. Então, em 24, no total lá em cima, ele deu um percentual superior a 19%. Então, a receita arrecadada em 2024 foi superior à receita arrecadada em 2023 em 19%. E, mesmo assim, ainda teve aquela injeção no orçamento, que eu preciso confirmar a informação do Rodrigo, se teve a alteração no orçamento sem autorização do Legislativo. Isso o tribunal tem como pegar de imediato. Até 10%. Isso. Está no seu já, Giovanni? Você já apontou? Então, isso já é fato consumado. Então, se ele já relatou, a prefeitura executou o orçamento sem autorização do Legislativo. Foi o que aconteceu também, quando você esteve lá, que eu comentei com você, do parcelamento do INSS. Não foi pedido autorização aqui, e foi feito o parcelamento. Porque uma dívida que ultrapassa o mandato tem que ter autorização do Legislativo. Foi feito um parcelamento em 5 anos da dívida. Depois a gente vai comentar essa dívida. Tudo bem com essa tela? Então, ele distribui as receitas comparando 23 com 24. Lá em cima, no total, teve um valor superior arrecadado em relação a 23 de quase 20%. Ok? Ainda ele continua na receita. Ele traz lá a receita de capital, comparando
23 com 24, uma diferença pequena aí, de 8%, né? E o total da receita, ele deduz a parte do Fundeb, né, os 20%, e chega na receita corrente líquida. 23, uma receita corrente líquida de 49 milhões para 59 milhões e 669 em 2024. Quase 20% a mais. Então, a receita não foi ruim, não, em 24. Teve até um excesso de arrecadação, vamos dizer, em relação a 23. Estamos na receita ainda. Vamos ver se ele detalhou mais aqui. Gente, essa tela praticamente está igual à outra. Vou passar, viu? Está lá imposto, taxa, comparando 23 com 24. Vamos para a outra? Aqui em si ele traz mais detalhado. Ele dá aqui também a receita atualizada, a realizada no quadrimestre e a acumulada no exercício. Então, a principal receita nossa hoje, no momento, é o ICMS. Arrecadou no ano 14 milhões. 14 milhões e 12, a primeira coluna lá, a primeira linha. Depois veio o FPM, deu 12 milhões e 730. Também deu um excesso de arrecadação aqui, pela previsão inicial atualizada. O Fundeb deu 8 milhões e 494. O Fundeb, para quem não tem conhecimento, é uma receita específica da educação, e essa receita ela só pode ser utilizada para pagar professores do magistério ou manutenção da educação. Então, ela é uma verba carimbada, não tem como usar para fazer qualquer outro tipo de investimento no município. Não, teoricamente não. Esse recurso ele é dividido da seguinte maneira. Desse total de 8 milhões que a prefeitura arrecadou, 70% obrigatoriamente tem que gastar com o magistério, com os professores. Mas aí inclui salário e encargos sociais. Dentro do encargo social está o Fundo de Garantia e o INSS. A prefeitura, depois eu vou ver se eu tenho detalhado, só o magistério deve bater nos 90%. Então, não tem que falar em rateio. Já foi acima dos 70%. Se a prefeitura não gastar 70% com o magistério, aí sim tem que fazer um rateio e atingir os 70%. Mas 10% na manutenção da educação é muito pouco. Então, quem acaba realizando a manutenção nas escolas é o município com recurso próprio. Recurso que poderia destinar um asfalto, um posto de saúde. O que vem do governo federal e estadual não é o suficiente para manter a educação. Ainda o governo fala em fazer ensino integral. Como que vai fazer ensino integral? Fica difícil. Se não vir o recurso para o município, fica difícil. Tá? Mas a pergunta do Douglas é interessante. Só pode ter o rateio para o magistério, para os professores, se não atingir os 70% de aplicação. Né, Rose? A Rose conhece bem isso. Continuando na receita, lá depois tem o ISS, que o ISS sim é uma arrecadação do município. Arrecadou no ano 2 milhões e 442. Não é ruim o ISS aqui, comparado com outros municípios do mesmo porte. Mas você pegar 2 milhões no ano, você não paga 2 folhas de pagamento com encargos. É uma boa receita. Mas o custo fixo do município é alto. Depois lá tem uma transferência SUS, 2 milhões e 2.
Tem a transferência do Fundo Nacional de Educação, também 2 milhões. Não, 903 mil. Depois tem o IPTU. Olha só o IPTU nosso, gente. 813 mil no ano. Então, a inadimplência aqui deve estar grande. E o ITBI, 624. O que era forte aqui é o ITR, né? Não sei se ele quebrou o ITR lá, que o ITR que sempre foi bom. Para uma área rural grande, sempre teve uma arrecadação boa. Mas o ISS nosso, o IPTU, você não paga a conta de luz do município no ano. Muito pouco. Vamos em frente? Aqui ele traz um resultado, agora nós vamos entrar na despesa, né? Orçamentário da despesa. Ele está a dotação empenhada, a liquidada no quadrimestre, a empenhada e liquidada acumulada no exercício. Bom, vamos lá. Quando a gente fala numa despesa, no empenho, o que é um empenho? É a autorização para o gasto. A prefeitura autorizou realizar aquele gasto. O que é um empenho? O que é uma despesa liquidada? É quando o fornecedor ou o prestador do seu serviço entregou a mercadoria ou prestou serviço. Aí é uma despesa liquidada. E a última fase da despesa é a despesa paga. Então, nós temos 3 fases. Pode até falar 4. Primeiro é o orçamento. Qual é a dotação orçamentária? Se tem a dotação orçamentária, faz o empenho. O que é o empenho? É a autorização para o gasto. Não pode gastar nada se não tiver o empenho antes. Segunda fase é a despesa ou empenho liquidado. O que é isso? O fornecedor já entregou a mercadoria que a gente comprou. Ou o prestador de serviço já prestou o serviço, então está liquidado. Isso não pode ser anulado, não pode se fazer nada. Tem que ir para a terceira fase, que é o empenho pago. E para pagar precisa ter o dinheiro. Se não tem dinheiro, o que vai acontecer? Vai ficar o resto a pagar. Dívida. Déficit financeiro. Tá? Então, a prefeitura tinha de despesa corrente empenhado no quadrimestre, né, 14 milhões, liquidou 18, no acumulado empenhou 59 milhões e liquidou 58. Aí ele quebra essa despesa, né? Olha lá. Vamos no totalzão? Dos 59 milhões, lá no acumulado, 20 milhões 214 é despesa com pessoal e encargos. Isso representa 33% do total empenhado. Alto, né? Sobrou o quê? Sobrou 63 para outras despesas correntes, que foram empenhados 38 milhões e liquidou 38 milhões. Está na terceira coluna. Entenderam como funciona a despesa, então? Lá era a despesa de capital. Vamos falar da despesa corrente. A de cima é a despesa corrente, embaixo é a despesa de capital. No acumulado, empenhou 2.864.000, liquidou 1.749.000. Gente, quando eu falo liquidou, não quer dizer que está pago. Liquidou porque terminou a obra, ou terminou o serviço, entregou a mercadoria. O pagamento é depois. Tudo bem? Pode ir em frente? Douglas. Não, o empenho, veja bem, o empenho funciona assim, você tem que fazer uma análise, Douglas. Ó, que pergunta boa é essa. A receita, ela é uma estimativa. A receita ela pode ser realizada ou não. Tá?
O governo, a gente tem as metas. Como que a gente faz a estimativa, a previsão orçamentária? A Rosa sabe bem disso, porque ela elaborou orçamento há muito tempo. A gente pega os últimos 3 anos e vê lá, vamos lá, FPM. Quanto a prefeitura arrecadou de FPM nos últimos 3 anos? A gente faz a média aritmética mesmo, e joga a inflação do próximo exercício. Ah, tem uma inflação... Uma inflação prevista de 7%. Então, você joga 7% disso. Bom, isso é uma estimativa da receita. Essa receita ela pode ficar menor ou a maior. Se ficar menor, não arrecadou o que foi previsto. Se ficar maior, deu excesso de arrecadação, que o Rodrigo falou. Aí, com excesso de arrecadação, a gente vai fazendo a injeção no orçamento. Muito bem. Isso é a estimativa da receita. Quando você vai fazer a despesa, praticamente a despesa ela é fixada. 100% dessa fixação da despesa serão realizadas. Não tem como. Se você não recebe aquilo que estava previsto, você tem que cortar a despesa. Como que você vai cortar uma despesa que é fixa? Como que você vai cortar uma despesa de salário? Não tem como. Aonde que você começa a cortar? Nos investimentos. Aí o investimento da cidade vai caindo. Não faz asfalto, não faz obra, não dá manutenção, a cidade vai ficando abandonada. Então, o empenho não quer dizer que o dinheiro está no caixa. A gente espera que esse dinheiro vai entrar. Tá? O empenho é uma previsão, é uma autorização, vamos dizer assim. A gente manda o orçamento para a Câmara aprova, aí o Executivo está autorizado a gastar aquilo que foi aprovado aqui. Isso. Só que essa estimativa de despesa, essa fixação da despesa, esse empenho, ele só pode ser realizado se a receita atingiu a meta. Se não atingiu, tem que ir cortando a despesa. Você tem que ter acompanhamento no orçamento mensal. Tá ok? Vamos para outra tela? Bom, ainda está na despesa aqui do quadrimestre. Está meio parecida essa tela, né? E está lá o encargo pessoal. Aqui parecido não. Aqui ele compara 23 com 24. Vamos lá? Ó, quanto era a despesa com o pessoal em 23? 19 milhões. Ela foi para 20 milhões, subiu 1 milhão e pouco aí, né? Aí pode ser hora extra, não sei se teve reajuste de salário em 24, provavelmente sim, né, Rodrigo? Deu uma revisão geral, né? Então, esse é o aumento. E na despesa, demais despesa corrente, 23 estava com 34 milhões e 24 foi para 38, aumentou 4 milhões. O aumento de 24 para 23, no geral, deu 10%. O investimento, 23, 2 milhões e 79, e 2024, 2 milhões e 864, aumentou um pouquinho. Aí ele dá na empenhada e na liquidada. Aí ele fez um comparativo, então 23 com 24. Passar. Aqui ele traz uma despesa comparativo também, 23, 24, por, eu não sei se é departamento, deve ser departamento isso. Saúde gastou, Micaela, hein? Ó, subiu 5 milhões, você não estava lá. Ó, 23, 15 milhões, 24 foi 20 milhões. 31% a mais na saúde. É um ponto para você fazer uma análise lá, Micaela. Acho que na sua audiência vai demonstrar isso, né? Fim de pandemia. Então, precisa ver por que teve esse aumento dentro da saúde de 31%. Eu falo, precisa ver porque eu não estava aqui também, né, gente? Eu entrei agora, voltei agora no início de janeiro, no final de janeiro. Educação.
Educação estava 17, perdão, e aí para mim é 16? 16, e dá uma tremida. A educação economizou. Está vendo, Douglas? 16 foi para 17 e caiu para 16, reduziu 6%. Urbanismo, 7 milhões e 600 para 8 milhões e 228. Aí vem todos os departamentos, né? Lazer, social, assistência social, o legislativo. É isso mesmo, né? Não teve o último duodécimo e depois acertou, né? Acertou. Tem lá o transporte, outros, cultura. A nossa cultura melhorou bem, né? De 5 foi para 243. Olha lá, 4.000% aumentou. O que foi teve na cultura? O Rogério dá risada. Quem é da cultura aqui? Um aumento espetacular aí, viu? Bom, gente, são números sintéticos, os números que saem do manual. Depois, o vereador, ele tem total autonomia para pedir fazer um requerimento detalhando qualquer tipo de despesa. Principalmente na saúde, era interessante ver onde foi o crescimento dessa despesa, né? Uma cultura pode ser. Sei, mas a cultura pode ser alguma emenda para a cultura. Vamos ver se eu lembro. A cultura em 2023, 2024, teve a Lei Paulo Gustavo e a Lei Candir. A Lei Candir que voltou. Só a Lei Paulo Gustavo veio 80 mil reais para o município Porte de Pardinho. E outra, a Candir, mas então só de lei, aí é convênio. Provavelmente é convênio. Não, mas a lei Paulo Gustavo é eventos dentro da cidade com os artistas da cidade. Ele faz aquela premiação, chamamento, precisa ver se teve isso aí. Você está... Bom, vamos. Show? Não, mas não entra na cultura, né? Não, é que eu conheço, porque de outros municípios teve a Lei Paulo Gustavo e teve a Lei Candir, que voltou. São um evento com os artistas da própria cidade. Com que ordem? Não precisa verificar, né? Não podemos afirmar nada. Mas não tem como entrar na cultura isso aí, né? Aí são despesas. Bom, vamos ter trabalho para verificar tudo isso. A Catarina está louca para entrar de fundo no relatório lá, a gente vê tudo isso aí. Vamos para outra tela, gente? É resultado do orçamento por entidade. Aí ele dá a Câmara com o Legislativo, com o Executivo, né? Eu não sei porque não tem a dotação inicial do Legislativo, mas é o mesmo, né? Empenhou 1.762.000, liquidou e pagou, zerou. O Executivo, 59, realizado, receita realizada, despesa empenhada e despesa liquidada. Aí deu negativo. Tá, depois vamos ver aquele déficit ficou lá. Eu não sei se o maior déficit da nossa... que ficou para 25, gente, ele só entra em balanço. Ocorreu um problema, a gente não jogou o 13º no Aldesp ainda, por isso que tem alguma, por exemplo,
O precatório nosso é o maior valor que tem. É dívida de curto prazo. É vencido. Foi, já virou despesa de 25. É. O precatório, depois no relatório, eu respondi o requerimento, não sei se chegou ontem aqui, para vocês, explicando da dívida. Chegou, Rose? Então, lá eu explico bem, o precatório, nós temos um precatório do TR e do TJ. Os dois, a gente já pediu parcelamento. Tem a relação aí, mas a origem e o TRT é tudo trabalhista. O TJ. Hã? Isso não, eu não tenho, precisaria pegar o processo mesmo, né? Quando a gente pega a relação do DEPRE, ele traz. Em 24, não pagou 24. Então ele já é uma dívida consolidada. Não pagou. Acumulou tudo, é. Então nós vamos ter que pagar 4 milhões lá de 2024, mais o precatório desse ano, que está 2 milhões e pouco, só de precatório. Então, só de precatório nós vamos ter quase 7 milhões. Não, só 24. Gente, ó, vamos lá. 25 não virou déficit ainda, 25 está em andamento. O precatório de 2025 ele está previsto no orçamento e vocês autorizaram o orçamento. O 24 estava previsto, tinha dotação orçamentária e não foi pago. Então, ele é uma dívida agora. Ele não entra mais no orçamento, ele passou a ser uma dívida. Essa dívida é de curto prazo. Então, nós temos 4 milhões de precatório vencido de 2024 que não foi pago de curto prazo. 4 milhões. E nós temos mais um precatório de 2 milhões e 600 desse exercício que tem que pagar até 31 de dezembro. Então, não, esse acho que é o que eu respondi aí, é o vencido. Esse é o requerimento. Isso. De precatório, nós temos 2 milhões e 600. Não, você está vendo o INSS. Não, precatório. Não, aqui é INSS. Aqui, precatório, aqui, precatório. Aqui, ó, precatório. Precatório, isso, olha lá. Então, o TJ e o TRT. Isso. Esses Você tem 714 do TJ. Eu posso quebrar depois 714. É uma desapropriação. Parece que já pagamos 150 mil, parcelou isso aqui, em 5%. Pagamos a primeira parte. É uma desapropriação. Isso, esse é o TJ. E esses 2 milhões 257 é trabalhista. Então, isso, Douglas, é 24. Vai ter que pagar em 2025. Vamos tentar, tem que pagar. Ou vai renegociar. Foi feito, já pagamos algumas parcelas, mas não. Não, isso nós estamos falando do precatório. O que não passou pela Câmara é o INSS, que é o de baixo. O parcelamento do INSS que não passou pela Câmara. Esse que tinha que ser aprovado pelo Legislativo. O precatório não precisava passar aqui porque já estava no orçamento. Agora, esse parcelamento aí foi direto com o Tribunal da Justiça, mas eu não sei, ele acertou alguma parcela, mas nós temos que liquidar isso aí em 25. Então, a equação que a gente tem que fazer. São 7 milhões só de INSS, só de precatório e fornecedores. 7 milhões e pouco foi como eu mandei no relatório. 7 milhões, quase 8 milhões, ou 10 milhões, ele equivale a 2 receitas, gente, do município. Então, é 2 receitas menos que eu tenho que não considerar para pagar toda essa dívida. E manter as dívidas de 2025. Então, pelos meus cálculos, a gente não consegue
colocar a casa em ordem esse ano ainda, vai passar um pouquinho para o ano que vem. O INSS eu nem considerei aí, porque o INSS ele é longo prazo. Então, longo prazo, tá, mais tarde está... Nesse 2025, qual é o valor da parcela? Eu tenho aí, são dois parcelamentos. Um é de 54 mil e o outro é de 3 mil e pouco. São dois parcelamentos. Vamos falar. A parcela de 54 mil... Isso. 5 anos, 60 meses. 12 meses já está no exercício de 2025. Vasco, só para deixar claro para o pessoal aqui também, eu não sei se... A gente vai perguntar para o Vasco porque é ele que está aqui respondendo, tá? Mas muitas coisas talvez ele não tenha condição de responder agora, porque ele assumiu no final de janeiro. Mas esses parcelamentos do INSS, você sabe em que período que deu causa isso daqui? O maior valor... São dois parcelamentos, um de 2 milhões esse 2 milhões 683.442 reais. E eu não sei em que período que foi, não sei quem era se era o Gil, eu não lembro. Não lembro, eu não estava aqui. O que aconteceu? Foi contratada uma empresa para fazer um levantamento e foi compensado grande parte do INSS empregador administrativamente. É o caso da Castelúcia. Eu acho que é, uma empresa lá de São Manuel. Aí, a Receita Federal... Que período que foi, você lembra, Rose? Eu acho que no segundo mandato do Rui, né? Isso daí. Bom, aí o INSS não aceitou. E ele entrou com a fiscalização, fiscalizou tudo e estornou todo esse valor que foi compensado na GRIA e declarou o débito. Isso aí explodiu isso aí quando eu estava aqui ainda, Rodrigo, até final de 2022. A prefeitura poderia ter parcelado lá ou negociado lá em 22. Deixou para fazer isso em 24. Tá? Mas é uma dívida que passou para 25. Sim. E o segundo... Os 819.063 aqui. Tá, isso aí é o INSS desse exercício, parece que é setembro e outubro. 24, que já pediu parcelamento. E o que aconteceu? Aí, onde eu ia entrar lá no detalhe, a gente passou a dívida para vocês. Bom, o que aconteceu com o INSS? De novembro, dezembro, o 13º, dá quase 800 mil reais. Não pagou também. Foi descontado do FPM de 2025. Então, a gente já foi sequestrado, a nossa receita de 2025, 800 mil reais para pagar a dívida do INSS de 2024. 800 mil, que depois a gente vai... Eu acho que eu coloco isso eu coloco no ofício. Está no ofício, né? Esse sequestro que eu falo é isso que aconteceu. Sim. O INSS de novembro, dezembro e o INSS no 13º, porque dezembro tem 2 INSS. Não pagou também, daí descontou da receita de janeiro e de fevereiro. Oi. Oi, Chaguri. Tudo bom? Bom. Ô Vasco, é o seguinte, já que está nesse campo aí do INSS, tira uma dúvida minha, por gentileza. É porque às vezes vem alguns termos técnicos e a gente acaba não entendendo, né? Em resposta aqui ao requerimento que o vereador Douglas fez, o prefeito Jairo respondeu e tem um campo aqui que ele diz o seguinte, ó, que além desse sequestro de 400 e poucos mil aqui com relação ao INSS, a administração municipal também herdou uma despesa de 206.474, relativa a retenções em folha de pagamento, consignados, empréstimos de servidores, etc. O que seria exatamente isso? Boa pergunta do Chagoi. O que é essa retenção em folha? O funcionário ele tem empréstimo consignado, então desconta do lerite dele. A parte do INSS do funcionário que é descontado do lerite dele, que é a parte do empregador, quem tem a obrigação de recolher é a prefeitura, porque já descontou
dele. Quem está pagando é o funcionário, quem está recolhendo é o município. O imposto de renda retido na fonte é a mesma coisa. Descontou do funcionário. Quem pagou o imposto de renda foi o funcionário, quem recolheu o município. Então, teve esse desconto do funcionário e não pagou também. Não tinha dinheiro em caixa para pagar. Então, o consignado em folha é para os bancos. A maior parte é consignado em folha. Empréstimo do funcionário. Não é que a prefeitura não repassou. Em 24. Não é isso aí, não repassou. Só que, veja bem, é o mês de dezembro. Ela não tinha como repassar, mas ela tinha que ter deixado o dinheiro do caixa. Para agora repassar. Não deixou o dinheiro no caixa. Teve que pagar com recurso de 2025. Entendeu? Entendi. A minha dúvida era justamente essa. Se poderia servir como um exemplo prático isso que o Douglas falou, né? Ou seja, eu tenho um consignado, foi descontado de mim descontou e não repassou. A prefeitura não repassou isso daí que descontou de mim. A prefeitura acabou pagando para o banco depois, mas o governo anterior não deixou esse dinheiro no caixa. A prefeitura pagou com recurso de 2025, isso quer dizer. Entendeu? É isso que tem que ficar claro para o pessoal. Entendeu? Porque essa operação era para ter sido executada em 2024. Não, em 25. A folha de dezembro você desconta em 24 e recolhe no começo de 25 para o banco. Essa folha... Foi descontado em 2024. Foi descontado em 24, a prefeitura tinha que repassar para o banco em 25. Para acontecer isso, tem que ter o dinheiro em caixa. E não tem esse dinheiro no caixa, porque passou com dívida. É isso daí. Agora, a prefeitura pagou sim esse dinheiro para o banco, mas pagou com receita de 2025. Perfeito, isso. É isso. Boa pergunta, Chaguri. Quando eu fiz isso aí, eu falei, isso vai gerar dúvida, porque... Começa a falar em retenção, fala, a prefeitura reteve do funcionário e não pagou. Não é que não pagou, a gente reteve, eu falei, teve esse ônus para a gente também, porque não tinha o dinheiro no caixa. Sim. Tá? Vamos em frente, Catarina? Gente, estamos ainda na despesa, né? Aquele detalhe, gente, o que é despesa? Recurso próprio, recurso estadual e recurso federal. Tá? Recurso próprio, 38 milhões, estadual 17 e federal 3 milhões. Aí ele dá a despesa empenhada, liquidada. Para quem não tem conhecimento, a estadual são as fonte 2, né, Rodrigo? E a federal a fonte 5 de recursos. O maior custo estadual é o ICMS, né? Aqui ele traz por fonte de recurso, né? Já estamos... Pode passar. Demonstrativo financeiro do terceiro quadrimestre. Bom, quando fosse entrar, tem uma pergunta lá, o resultado primário e o resultado nominal, né? Foi feito um ofício hoje perguntando isso. Foi encaminhado, mas eu trouxe alguma coisa aí que depois dá para detalhar. Receita bruta menos a dedução do Fundeb, 7 milhões, chega numa receita de 59 milhões. A despesa, 60 milhões. Aí tem o extraordinário, extra-orçamentário, né? Que são transferência concedida, um resto a pagar, que vem já do... E... tem resto a pagar cancelado, aí de 1.959.000. Só analisar o que foi cancelado lá de resto a pagar, provavelmente deve ser um empenho não liquidado, porque o empenho liquidado não pode cancelar, isso é até processo crime disso aí. Agora, um empenho não liquidado, se foi feito empenho, o fornecedor não entregou a mercadoria ou não teve a prestação de serviço, aí sim a prefeitura pode
pode cancelar esse empenho, caso contrário, não. Então, dá um saldo financeiro anterior de 927 e atual 1.067. Fala, mas mesmo assim deu positivo? Deu positivo porque tem recurso vinculado, fonte 2 e fonte 5. Não tinha recurso, fonte 1, para pagar essas retenções da folha. E não posso pagar com recurso vinculado. Passar a tela, Carolina. Vamos ver os principais indicadores. Ele dá aqui primeiro, aqui, o resultado nominal. Gente, ó, o resultado nominal, basicamente ele vai ser o quê? É a receita recebida menos a despesa liquidada. Esse é o resultado primário, perdão. O resultado primário é a receita recebida menos a despesa liquidada. O resultado nominal é a receita recebida menos a despesa liquidada e menos os juros. Aí chega no resultado nominal. Tinha um ativo disponível de 927 que deu lá, uns haveres financeiros, olha lá o resto a pagar nosso. 4.066, aquele deve estar entrando processado e não processado, e alguns depósitos restituíveis, valores vinculados, 1.276. 15%. Então, o resultado nominal, ele não tira os juros. Perdão, ele tira os juros, o primário que não. Vamos ver se a próxima tela deve ser o resultado primário. Não, que ele dá o endividamento, né? O limite de endividamento e tal, ainda estamos tranquilos. Pode ir para outra tela. Aqui que ele dá o resultado primário. Ele tira o juro, ele vai tirar o juro, a amortização da dívida, se é que teve juros. Então ele traz lá, vamos pegar 24. Esse é o da LDO, né? Vamos pegar o acumulado, 58 milhões de receita corrente, 1.605.000 de receita de capital, 59 milhões. Aí teve uma aplicação financeira que rendeu 123 mil, deu uma receita corrente fiscal de 59 milhões. Uma despesa corrente de 58 milhões, uma despesa de capital de 1.749.000. Então dá uma despesa de 60 milhões contra 59, então está dando um resultado primário negativo de 1.102.000. Quando fala resultado primário, a gente está falando com a receita e despesa do exercício. Vamos para outra tela? Isso é coisa muito técnica, né? Isso é até cansativo para quem não conhece ficar esses termos, né? Aqui ele dá o resto a pagar. O resto a pagar, aqui ele está o liquidado, olha lá, o não processado e o processado. O processado é liquidado, o não processado é não liquidado. Esse acho que eu pus no relatório também. Tem no ofício também, eles perguntam aquele não processado, 1.585.000. Eu tenho relação, quem são esses fornecedores aí não processados? Depois a gente pode mostrar. Não, mandamos tudo. Chegou um ofício, no requerimento a gente mandou tudo. Chegou um ofício para mim hoje, mas foi datado aqui 24, que pergunta outras coisas também. No requerimento a gente mandou todos os anexos. Oi? Curto prazo. Bom, tem economista que fala que curto prazo é 2 semanas, né? Mas contabilmente falando, curto prazo é 1 ano, você tem 1 ano para pagar. Qualquer dívida acima de 1 ano, longo prazo. Se aquele parcelamento do INSS foi feito em 60 meses, o executivo não poderia ter feito esse parcelamento sem autorização do legislativo. Entendeu? Vamos para outra tela, Carolina?
Esse resto a pagar aqui ele trouxe mais detalhado, né? O que é recurso próprio, o que é recurso estadual, o que é recurso federal. Você põe lá, a maioria é tudo recurso próprio, federal, estadual. Não tem problema, porque se realizou um gasto federal ou estadual, porque aí sim o recurso está no caixa, senão não poderia nem realizar. Vamos para outra tela? Aqui ele deu aplicação no ensino. Olha lá, Douglas. Quanto aplicou no ensino? Despesa, 4 milhões, aqui não trouxe detalhado. Empenhado, liquidou e pagou. Retenção do FUDEB, 7 milhões. Imposto, era obrigatório no ensino 25%. Aqui estão falando só ensino, não entrou o FUDEB aí. 25%, a gente aplicou 26,75%. Tá? Tinha que aplicar no mínimo 10 milhões, que é 25% dos 42 milhões. Aplicou 26,75%, deu 11 milhões 315. O que é aqueles 42 milhões? O 25% é só sobre os impostos arrecadados e as transferências dos impostos, que calculam os 25% para a educação e os 15% para a saúde. Vamos em frente? Aqui é o Fundeb, Douglas. Ó. Para sua surpresa, Douglas, arrecadou 8 milhões 503. Tá? 7 milhões 321 empenhou, liquidou e pagou com o magistério. Então dá quase 90%. O que sobrou para manutenção? Olha lá, outros gastos. O que sobrou para manutenção das escolas? Quando eu falo manutenção, é transporte do aluno, uma reforma, uma pintura numa escola, combustível para o transporte. 1.181.000 para 12 meses. Tem alguém da educação? Quantos alunos tem o município? Batem na casa de 1.600 alunos, Rodrigo? Quantos alunos o município tem? 1.800, né, deve dar. Eu não sei, depois eu vou confirmar. Então, 1 milhão, quero dizer, 1.181.000 para esses outros gastos é muito pouco. Aí poderia jogar também merenda, vem algum recurso para a merenda, que é do QESE. O QESE diminuiu 50% desde 2023. O QESE é um recurso federal que vem para a educação também, para transporte ou merenda. Então gastou, Douglas, 86% com magistério e 13% com outros gastos. Então não tem o que falar em distribuição de verba, né, do Fundeb. Vamos para outro? Aplicação na saúde. Ó, Micaela. O mínimo é 15. Eu acho que 15 é muito pouco, né, gente? 15 na saúde. Mas quanto nos aplicamos? 31% empenhado, 30,97% liquidado e 29,35% empenhado. Tá? E o gasto com a saúde. Vamos em frente? O gasto com o pessoal. O nosso percentual está baixo, viu, gente? Eu acho um percentual que está aceitável. O percentual, a receita corrente líquida no quadrimestre acumulada, 57 milhões, uma despesa liquidada de 17 milhões com o pessoal, liquidada e deu uma aplicação, um gasto de 37%. Ô Vasques, mas tem uma situação também. Esse percentual nosso é baixo por causa dos terceirizados. Por causa do terceirizado que não é contabilizado. Não, é contabilizado. Nesse indicador, não? Não é contabilizado nesse indicador. Nesse indicador, não. Mas o tribunal está aceitando, viu? Então, está aceitando, né? Mas já teve um período aqui no município, você estava aqui, acredito eu, que chegou a ser feito apontamento disso. Já teve apontamento e o Miguel teve que fazer até defesa oral para defender. Qual é a defesa? Abriu o concurso, ele pegou dos médicos. A gente abriu o concurso para o médico, deu deserto, não apareceu ninguém. Aí terceirizou.
Aí o tribunal acabou aceitando não jogar no percentual por causa disso. Mas qual foi a saída? E agora o Tem que município abrir tem concurso, gente. Pessoal, com funcionário, folha de pagamento, encargos sociais. encargos sociais. Viu, Vasco, tem uma situação agora no município, acredito que o Rogério deve estar por dentro, porque tem um TAC, eu acho que o Ministério Público, que não está possibilitando o município contratar através de MEI. Né? Porque o mandato passado teve muita gente prestando serviço no município através de MEI. Não pode, né? Aqui, Rodrigo, eu vou falar para você, tem que abrir concurso mesmo. O contador tem que ser concursado, o comprador tem que ser concursado, que é o diretor, o responsável pela compra, o tesoureiro tem que ser concursado, tem que abrir concurso. Mudou a gestão, o emprego de carreira continua, a prefeitura não para. Senão, quando muda a gestão, muda todos os cargos da administração, a prefeitura entra em colapso, administrativamente falando. Então, a saída, acho que tem até aí não sei se é TAC, que é do promotor, pedindo para abrir concurso. Mas agora vai dar para fazer com calma, porque tem o PPA para discutir esse ano, dá para fazer um planejamento aí para os próximos 4 anos, aí, com tranquilidade com relação a isso. PPA aqui é agosto? Como ficou? Não, vocês têm que entregar para a gente aqui até o dia 30 de junho. Junho. É. Tá. E a LDO ficou para agosto, né? Esse primeiro LDO junto. Junto? A primeira LDO junto. Aí depois, todo junho. Aí depois os seguintes, aí a LDO em agosto. Eu até falei para o Giovanni colocar no site nosso a sugestão para PPA, LDO e LOA. A gente colocou aqui na Câmara também. Depois Colocou, a gente vai né? fazer um relatório aqui para encaminhar para vocês lá também. E eu acho que daí as audiências têm que ser mais amplas, se possível, até fora. Se possível, até temática, né? Fora do horário comercial também. A de hoje o tribunal já fala que tem que ser fora do horário Mas comercial. hoje é uma coisa técnica. Você põe a população aqui, aí acaba até atrapalhando. Eu sei agora, disso. O PPA, LDO e a LOA até dá para fazer no horário não comercial e convidar as entidades, a população a participar do orçamento. Aí colocar no planejamento a reforma administrativa do município aí para poder fazer com tranquilidade nos Porque próximos anos. o percentual nosso, 31, você fala, o limite prudencial seria 51, dá para abrir concurso. E os custos que eu tenho feito, comparando a terceirização com o funcionário de carreira, hoje o funcionário de carreira está saindo mais em conta, mais viável do que o terceirizado. Porque o terceirizado ele tem que pôr o lucro dele, ele tem que pôr o risco que ele está correndo, tem tudo isso aí. Então, o terceirizado hoje não é bom negócio para o município. Dependendo, estou falando, dependendo da atividade. Agora, você vai pegar o lixo, compensa terceirizar, porque você terceiriza caminhão, combustível, terceiriza tudo. Não você terceirizar um... Qual, Douglas? Mas o contrato está vigente. Não, aí tem multa, tem juro, tem que esperar terminar o contrato e abrir uma nova licitação. Não, mas por qual a quebra do contrato seria por qual motivo? Tudo bem que a questão administrativa do contrato administrativo poderia abrir concurso. Sim, aí o prefeito atual já está fazendo esse estudo, essa análise. Mas o contrato depende do contrato. Você rompe o contrato, no meio do contrato tem multa, tem juro, encarece mais por... Não sei, esse contrato... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em frente? Acabou? Acabou? Nossa, acabou? Graças a Deus Ô Vasquez. Não apanhei. Agora vamos abrir um pouco mais para discutir sobre a... Ô Vasquez, só uma questão aqui também para deixar o pessoal ciente aqui, talvez, que não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Se consultar o portal de transparência da prefeitura também, vocês vão perceber que alguns comissionados da administração anterior tiveram o contrato rescindido no começo desse ano aqui. Então, quer dizer, também é uma outra, vamos dizer assim, em tese, seria uma obrigação da administração passada de pagar essa rescisão contratual e foi paga só nesse ano aqui também. Tem uma situação também. Que não... O xará seu, né?
Não só ele, teve Não, bastante. mas ele tem a justificativa, até Não, mas que ele precisava ficar como contador responsável, para Ele assinar. sim, mas teve outras situações então também que virou também. Bom, E por falar, já que você, eu não ia mencionar ele, mas já que você mencionou ele, mandar um abraço para o Rodrigo, que a última audiência que a gente teve uma discussão quem estaria aqui na audiência esse ano aqui, e eu estou sentindo falta dele. Então mandar um abraço, deixar registrado aqui para ele. aí... põe aquele ofício, porque a gente... Tá, o pendrive está aí, não está? Hã? Vocês querem conversar mais um pouco sobre a dívida ou tá bom? Porque tem audiência da... A Micaela está louca para chegar aqui, ó. Só que... É? Qual? Serginho, estão chamando você aqui. Vamos fazer igual a torcida do Corinthians. Vamos fazer uma vaquinha para pagar a dívida da prefeitura agora. Com relação ao decreto... Então, com relação a esse total geral da dívida aqui que você mandou, a resposta aqui, mandaram aqui, 11.867.378 reais, 56 centavos. Esse é com fornecedor e precatório. Triste, hein? Oi. Vamos lá, Chaguri. Ó, me desculpe também, não sei se você tem como Fica à responder vontade. isso, mas Se é como eu não você... souber, eu vou pedir um tempo. Não, claro. Eu Mas não é vou. que... Se eu souber, eu respondo com o maior prazer. Tá. Dentro dessa relação que foi enviado para a gente aqui, especificando os fornecedores, os prestadores de serviços, bem como os valores, né, que tem que ser passado. Então, a gente tem aqui casos, por exemplo, de um único fornecedor que tem mais de 1,1 milhão para receber. Né? É isso mesmo. E algum outro também com valores astronômicos. A minha pergunta é, a prefeitura pretende fazer algum levantamento, está fazendo ou já fez, no sentido de verificar se efetivamente esses valores se coadunam com o serviço que o fornecedor prestou ou ele forneceu? Ótima pergunta. O que eu posso responder para você agora, a prefeitura não tem uma equipe preparada para fazer isso. Amorim, ponho você na linha agora. Você viu a pergunta dele? Hoje, você não sabe o sufoco que está lá com a equipe nova, dando treinamento. Aí precisaria contratar uma auditoria para fazer isso e teria um custo maior para a prefeitura ainda. Eu não sei responder isso para você. Se essa dívida que foi declarada, se realmente o valor está real, está acima, ou se o serviço foi... Eu, Amorim, não tenho condição. Aí, qual seria a saída? Uma auditoria nisso aí. O que a gente fez? A gente fez o decreto de calamidade financeira, porque o sufoco lá em cima do Amorim, do prefeito, da dona Lúcia, os fornecedores cobrando isso aí. A gente não tem como sair pagando ator. Precisamos analisar, a gente precisa ganhar tempo. Eu entrei lá, eu não faço outra coisa se não é estou dando, a gente dá treinamento para a equipe nova, fuçando essa equipe, eu não consegui essa comissão, a gente fez uma reunião, a comissão é eu, a dona Lúcia e o Rogério. Então está esse sufoco. Tem alguns fornecedores que a gente já pagou, que verificou, está certo, porque precisava dar continuidade no serviço, principalmente a cesta básica. Se não paga lá, ele não entregava, né, o Amorim? Ele não entregava mais cesta. Combustível, se eu não pago, não fornece mais combustível para a prefeitura. Mas essa pergunta sua é excelente. Então, já deixando até, inclusive, uma sugestão para o nosso amigo Amorim aqui, para que se crie, né, falar com o prefeito, para se colocar uma empresa de auditoria, para se consultar se efetivamente esses serviços, esses bens foram de fato fornecidos, né, porque são realmente valores bastante significativos. Obrigado. Ok? Ô Vasco, você mencionou o decreto de calamidade. Você sabe explicar para a gente os efeitos jurídicos desse decreto? Porque a gente aqui na Câmara, a gente se debruçou em alguns aspectos e a gente chegou até a tomar conhecimento recente que o Tribunal de Contas ele tem certas
ressalvas com esses decretos de calamidade que o município acaba expedindo. E até o Tribunal de Justiça, no TJ, a gente encontra alguns acórdãos com relação a algumas exigências. Por exemplo, eu tinha conversado com o Rogério a questão do reconhecimento pela LESP, né, se teria alguma implicação com relação ao artigo 65 da LRF, e nesse aspecto aí entra em divergência tanto o Tribunal de Contas como o próprio TJ. Sim. Você teria uma noção para explicar para a gente esses efeitos jurídicos disso daí? Juridic, eu sei que não é a sua área, mas juridicamente eu não vou me arriscar, mas o Rogério parece que já encaminhou para o Legislativo, que é obrigatório encaminhar. Agora, o objetivo, vou falar orçamentário e contábil. Qual foi o objetivo desse decreto? Ganhar tempo e poder respirar. Aí os fornecedores cobrando, eu não tinha que falar, falou, nós estamos com um decreto, tem uma comissão que está analisando, a gente vai entrar em contato e deu uma aliviada, porque nós não está conseguindo trabalhar, entendeu? Agora, juridicamente, eu sei, o tribunal, isso é um tiro no pé. Você faz um decreto de calamidade financeira, depois você faz uma festa de carnaval, aí você vê um tiro no pé, né? Concorda? Agora, uma coisa, eu acho que os funcionários também não podem ser prejudicados. Março é o mês do dissídio dos funcionários. Agora, esse decreto de calamidade financeira vai prejudicar os funcionários de não ter o repasse, pelo menos, da inflação, que já não é nada? Eu acho que não. Tem justificativa. Você consegue contar para a gente o quanto que entrou de receita até agora na prefeitura esse ano, aproximadamente? Não precisa valorizar tudo. Não tem, porque eu estou mexendo mais com 24 do que com 25. Sim. Mas eu sei que o FPM de fevereiro, o primeiro decêndio, assustou todo mundo, assustou eu, a dona Lúcia. Falei, a dona Lúcia está errado, não gasta aqui, está errado. Veio quase 1.300.000 só de FPM no primeiro decêndio de fevereiro. Foi um bom sinal. Mas no segundo decêndio já deu uma caída e tal. A receita, a receita do município não é ruim, você viu? Sim. Não é ruim. Agora, a dificuldade... única questão que tem que tomar cuidado é isso, porque de 2024 tem aquelas outras receitas correntes lá que a gente ficou na dúvida. Mas é tudo federal e estadual, eu vou detalhar. Lá tem muita questão de emendas parlamentares, ali, talvez. Tem emenda parlamentar. Não, mas isso aí são verbas carimbadas mesmo, né? Então, Receita SUS, emenda parlamentar, tem lá... Não, mas quer ver, deixa eu pegar aqui que eu peguei a se for aumentar o percentual, se fala, né? Ai, essa vida que enxergar de perto tem que tirar o óculos, aí fica difícil. Aqui, quando a gente vê aqui, outras transferências correntes, né, que tinha uma 13 milhões. Uma previsão de 5 milhões e 900 e pouquinho, bateu em 13 milhões e 112. Então, provavelmente, eu vi outras transferências correntes que a gente queria entender. Micaela, você estava em 24 lá, né? Parece que veio uma emenda parlamentar para comprar remédio de 3 milhões quase. Isso, teve. Na saúde milhões. Teve, o ano passado. Está dentro desses 13 milhões, está nesse excesso. Sim. Está no repasse SUS. Só que dentro aqui desse item aqui deu quase... de cabeça aqui dá o quê? Uns 7 milhões e pouco de diferença. Entendeu? De receita aqui. Só esses 3 milhões da emenda parlamentar já bate desses 7, já cai para 4. Depois vai. Mas eu tenho detalhado isso aí depois. A gente poderia discutir isso aí ou por requerimento, Rodrigo, ou por uma outra reunião da presidente. O que o senhor acha? Quer falar alguma coisa? Oi? Quer falar alguma coisa? Espera aí. Espera só um pouquinho, Douglas. Deixa o Douglas fazer uma pergunta lá. Só uma dúvida aqui, Ivan. Tem acho que 2, 3 empresas ali que a gente viu, a gente vê que é de obras. E o valor é elevado. Esse valor que está ali é dívida que está já concreta, empenhada, para que eles tenham que receber? Ou é algum dinheiro que vem de algum convênio de obras que eles estão realizando ainda? Não, se é obras, já é empenhado. E se for verba estadual ou federal, o dinheiro vem vem para o caixa e dá para pagar. Eu preciso ver que fonte que é essa obra. Tá? Mas lá já é dívida liquidada. Liquidada ou a liquidar. A liquidada é que reconheceu que foi feito. É isso que o Chaguri ficou na dúvida? Entendi. Então, mas se foi feito... Então, é isso que o Chaguri ficou na dúvida. Agora, preciso ver, se não pagou... Não deve ser federal nem estadual, senão o recurso estava na conta, tinha pago.
Do município, pode ser, eu preciso confirmar. Não, depende. Isso. Tem que ver, porque tem muita obra do município que tem a contrapartida, entendeu? Mesmo que Sim, seja, tem mesmo que seja algum contrapartida. convênio, por exemplo, no Estado, tem sempre uma contrapartida do município. Tá Então, certo. Às vezes tem recurso de duas fontes. Se é uma obra federal, pode ser que venha recurso ainda. Mas se não pagou, se está liquidada uma empresa. Um exemplo. Você pega É. empresa aqui de obra. Mas eu preciso verificar, eu não sei de cabeça. Entendeu? Eu vou verificar isso aí. Porque se liquidou, o dinheiro tem que estar em caixa. Federal. Não poderia ter liquidado. Uma obra, quando é convênio, o engenheiro tem que ir lá testar a obra, o Chaguri sabe disso, testa a obra, o recurso está aí, libera aí. Se passou empenhado, liquidado, provavelmente é contrapartida de alguma obra. Aí é fonte 1. Gente, vamos dar o espaço para a segunda audiência, que é a da Micaela, né? Obrigado a todos. E qualquer dúvida, através de um ofício ou requerimento, a gente vai tirando. Não, quero mandar o requerimento. Que obra é essa? Agora da Micaela. Boa tarde a todos. Deixa o homem do dinheiro. Pois, mais perto? Então, para quem não me conhece, eu sou Micaela, né? Estou como diretora da saúde, já trabalho nesse município como enfermeira há mais ou menos 1 ano, já trabalhei aqui como enfermeira num outro processo seletivo e agora eu sou concursada, né, deste município, estou como enfermeira. Então, o que nós vamos apresentar aqui? Eu gostaria até de agradecer a Priscila, que foi quem conseguiu esses dados fidedignos, né? Nós exportamos de um programa chamado RKM, onde nós lançamos todas as atividades relacionadas à saúde do município. Então, eu vou apresentando aqui para vocês, e qualquer dúvida, qualquer termo que vocês tenham alguma dificuldade, podem me interromper. Nós temos no município 5 estabelecimentos de saúde. Nós temos 3 ESF, sendo um de Piramboia, que também atua como UBS. O que significa isso? Lá em Piramboia nós temos a Estratégia de Saúde da Família e também atendemos as especialidades. Aqui no município de Anhembi, nós temos um departamento que faz isso, que é o Centro de Especialidades Médicas. Nesse Centro de Especialidades nós temos, tanto aqui como Piramboia, né, psicólogos, nutricionistas, todas as especialidades de cardio. Vocês vão ver ali nos slides, tá bom? E qualquer dúvida podem me perguntando. Nós temos também o pronto atendimento, que eu não falei, né, que funciona 24 horas. E neste pronto atendimento nós temos o atendimento do SAMU, que vocês devem conhecer, né, já estão aqui no município há bastante tempo. Nós temos, eu vou falando de cada lugar e falo sobre as equipes, tá bom? Pode passar, por favor. Então, na unidade mista de Anhembi, que são os atendimentos, alguns falam pronto-socorro, pronto-atendimento, né? Então, lá, quais são os atendimentos? Quais nós tivemos no último quadrimestre? Atendimento médico, 4.855. Acolhimento com classificação de risco, 6.662. Aferição de pressão arterial, 4.562. Medicamento na veia, né? Foram 1.559. Intramuscular, 1.552, via oral, 915, subcutâneo, 727. Vocês vão perceber que essas descrições vão se repetir nas outras unidades também, tá bom? Pode passar. Alguma dúvida desse inicial aqui? Alguma coisa ficou... Algum termo, alguma coisa? A gente continua aqui com os procedimentos, né? Todos esses procedimentos são os ofertados lá no pronto atendimento. Então, lá nós fazemos também
medicamentos via tópica, né? Então, quando a gente passa lá a medicação, foram 18. A aferição da temperatura, 178. Avaliação antropométrica, que são peso, né? As medidas, peso, altura, nós tivemos 1.299. Consulta de enfermagem, 421. Eletro, 72. Glicemia capilar, que é aquela que a gente fura o dedinho, sabe? Nós fizemos lá 1.229. Inalação, 120. Medição de peso, 49. E remoção com ambulância simples, 42. Esse eletrocardiograma é muito interessante falar para vocês que o município participa de um programa com HCOR. Então, todos esses eletros, eles são verificados imediatamente por esses médicos lá em São Paulo. São 26 médicos, Ana Meire, que avalia? Acho que não me ouviu. São 26 médicos, se eu não me engano. O nosso eletro, ele é imediatamente visto. Então, se você chegou no pronto atendimento com uma dor do peito, o seu eletro será feito e ele será imediatamente analisado por profissionais dessa área. É um projeto muito interessante. Eles estiveram aqui essa semana apresentando os dados e é muito legal o município estar participando disso. Tá bom? Qualquer dúvida depois, se vocês quiserem conhecer mais sobre o projeto, pode nos procurar. Pode passar, por favor. Retiramos pontos, né, de cirurgia, foram 9. Testes rápidos para dengue, 109. Teste rápido para detecção de Covid, 90. Sondagem gástrica, 1. Lavagem gástrica, 1. Oxigênio-terapia, 6. Excisão de lesão ou sutura, 9. Enema, 2. E curativo, 115. Esses aqui talvez ficam... excisão de lesão, sutura, são os pontos, né? Quando precisa dar ponto, ou quando precisa retirar esse ponto. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia lá em Botucatu e a retirada de ponto cai no final de semana. Então, ela pode procurar o pronto atendimento e isso aconteceu lá. Pode passar? Aí, aqui encerra os atendimentos do pronto atendimento. Vocês ficaram com alguma dúvida? Acha que... Não? Então, a gente passa aqui para o centro de especialidades. Como eu disse, aqui em AMB, a gente fez separado, né? Porque Piramboia também é um centro, tem as especialidades. Então, esses atendimentos aqui, eles foram realizados em AMB. Quantos atendimentos odontológicos? 380. E procedimentos odontológicos, 527. Porque talvez esse paciente ele precisou de mais de um procedimento. Então, por isso que esse número fica diferente. Atendimentos em fisioterapia, 1.060, ginecologista, 139, neuropediatra, 15, ortopedista, 94 e pediatra, 131. Então, esses são os médicos que nós temos lá no centro de especialidades. Às vezes, os munícipes não entendem muito bem, porque eles acham que se ele chegar lá, ele já será atendido pelo pediatra. Não funciona assim. Ele precisa passar num ESF, ter um encaminhamento para essa especialidade, tá bom? E ele é atendido conforme a demanda chega lá para as meninas conseguirem dividir essas vagas. Estejam atentos às faltas. Isso é muito triste, porque a gente tem muita reclamação de que não tem vaga. Ah, mas eu fui lá, não tinha vaga. Eu não tinha... Mas olhe quantas pessoas deixaram de ir ao atendimento odontológico. 268 pessoas não foram. Elas marcaram, elas pegaram o lugar de alguém, né, que talvez estivesse realmente precisando, mas no dia da consulta ela não comunicou que não iria e essa vaga ficou sem atendimento. Então, é algo que a gente pode pensar aí nas próximas propostas, né, para que o absenteísmo não ocorra, porque nós poderíamos ter atendido 58 mulheres na ginecologia por conta desses faltosos, né? Triste, porque pediatria também, a gente tem muita reclamação, que marcou, foi no pediatra. E esses que reclamam, muitas vezes a gente puxa o histórico e está lá que eles não foram pela terceira vez. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas quanto a isso, porque a falta desses pacientes é muito séria. Porque eles estão tirando a oportunidade de alguém que realmente precisa ser atendido. Vocês vão ver isso em vários slides. Pode passar, por favor. Cardiologista, então todos esses atendimentos, né, são as especialidades que nós temos. Cardiologistas foram 117, uro 51, psiquiatria 87, geriatria 32, nutricionista 66,
Psicólogo, olha só, 297 atendimentos. A gente tem uma procura alta desse serviço. Mas olha quantas faltas. 194 pessoas não estiveram presentes na consulta com o psicólogo. Isso é um absurdo. Porque a gente tem uma demanda muito alta. Lá no CRAS, né, Rafa? Acho que vocês devem... É muito alta a procura. E nós temos esses profissionais aqui, eles estão atuando. Mas essa falta... Porque o que acontece? Se o Tom marcou essa consulta e ele não apareceu, eu não tenho alguém para falar, passa agora aqui no psicólogo, entra aqui. Não, essa consulta ficou perdida, esse horário ficou vago e a gente perdeu. Né? Perdeu o atendimento, perdeu o paciente. Então, isso é algo muito sério, né? Foram feitos também as aferições, né? Essa palavrinha para mim é antropométrica, que são as medidas. Eu falei peso, mas são medidas. 289 e 9 eletros feitos lá no Centro de Especialidades. Pode passar, por favor. Aí a gente chega no ESF Morada do Sol. Eu falei que ia falar das equipes e acabei não falando, mas o pronto atendimento. Nós temos um serviço de 24 horas que atuam 2 enfermeiros. No horário comercial, né, nós temos uma RT, uma coordenadora de urgência e uma enfermeira assistencial. Também temos 3 técnicos de enfermagem. Um do SAMU e outra que faz também esse horário comercial, que são das 8 às 5. Tá? Então, quando alguém é transferido, nós temos quem fique lá. Já por isso mesmo, né? Temos 3 técnicos de enfermagem. Ah, mas e quando o médico sobe? Porque vira uma loucura. O médico subiu, nós estamos sem assistência. Isso não acontece porque as emergências, elas são atendidas pelo médico do SAMU via telefone. Nós temos protocolos de atendimento. Então, quando o médico não está, a enfermeira, ela faz o primeiro atendimento, ela faz essa triagem, e se ela considerar necessário, ela liga para o médico do SAMU que dá o primeiro atendimento. Então, essas pessoas não estão desassistidas. Falta um pouco de informação, porque quando chega e fala o médico não está, eles ficam muito preocupados com razão, né? Mas nós estamos adequando a nossa recepção para que essas informações sejam dadas de forma clara, para que a pessoa entenda que ela não ficará desassistida. Tá bom? Aí no Centro de Especialidades, nós temos, eu não vou conseguir falar toda a equipe, né? Mas nós temos técnicos de enfermagem, as dentistas, atendentes, farmacêutico, a vigilância epidemiológica também está lá embaixo, né, a vigilância sanitária também está no Centro de Especialidades. Eu vou esquecer alguém, mas todos moram aqui, no coração, né? Aí a gente passa para o SF Morada do Sol. Quem trabalha lá? Nós temos uma enfermeira assistencial, nós temos 2 técnicas de enfermagem, nós temos 3 agentes comunitários de saúde e uma agente de endemias. Temos também, quem mais? Acho que são esses. O serviço de higienização, né, tão importante em todos os setores. E essa equipe, o que eles fizeram lá no Morada nesse período, né? Então, a consulta médica foram 1.085, consulta em pré-natal 124, consultas de enfermagem 205, eletros foram 18, a pressão arterial 1.397, as medidas, né, as avaliações 754, exame de Papa Nicolau 19, pouco, né? Podemos incentivar agora nesse novo... incentivar as mulheres a fazerem esse exame. Por exemplo, no Morada, são as quartas-feiras, é livre demanda. Pode chegar e ela será atendida, fará esse exame. Não precisa marcar, não precisa de nada. Agora, em março, nós vamos fazer uma campanha, né? Mês da Mulher, então nós vamos tentar o máximo possível a atingir essa população. Tá? Também temos coletas de exame laboratorial, que foram 448, e visita domiciliar foram 8. Esse exame laboratorial, então, a gente tinha um laboratório, né, licitado aqui por esse município, que fez esses exames, e também às sextas-feiras nós temos os exames enviados para a Unesp. Então, a cota da Unesp ela era 350, nós conseguimos um aumento para 320, foi para 520, mas ainda é pouco. A gente entende que o nosso município precisa de mais, então um novo laboratório está sendo licitado. Eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Tem uma pessoa que me ligou que ela precisava colher um exame de sangue e não estava. Agora vocês já estão colhendo? Nunca parou, na verdade. Nós sempre mandamos as urgências para a Unesp. O que acontece? A Unesp, eles aceitavam, né, agora mais,
320 exames, não são pessoas. Não são 320 pessoas. Muitas vezes, esse pedido de exame vem com 10, 15 exames. Então, a nossa cota ficava curtinha. Os exames de pré-natal, por exemplo, são 19. Nós estávamos com 10 gestantes lá no Morada. Então, ocupou toda a nossa cota. Então, quando era urgência, a gente deu um jeito. Esses que eram eletivos que davam para a gente esperar, eles vão ser retomados nos próximos meses. Acredito que no próximo mês. Tá, mas então ainda não está colhendo, não está colhendo ainda aqui no pronto-socorro nosso, não está fazendo ainda. O pronto-socorro, ele não faz esse tipo de coleta. Não, falo, se a pessoa precisar colher um exame de sangue, ele não, será atendido aqui. No momento agora, eu falo. Se for um exame de urgência, sim. O médico geralmente coloca. Porque foi respondido para ele que ainda estava em licitação o laboratório, por isso que não foi colhido o exame dele. Provavelmente o dele não é urgência. É algo que ele pode esperar, mas acredito que já estamos no final disso. Então já daqui a um dia já vai começar o normal aqui. São dias. Então tá bom. E só para ficar claro, os exames de dengue, eles não poderiam esperar. Né? Não poderia esperar o Nesp na sexta-feira, não poderia esperar essa licitação. Então, a gente conseguiu atender também essa demanda da dengue, tá bom? Foi enviado para o laboratório e a gente atendeu todos os munícipes com essa necessidade. Depois a gente chega no... Já lê? Consulta de enfermagem. Acho que tem um antes. Não. É o próximo mês, desculpe. Então, consulta domiciliar de enfermagem foram 15, curativo 46, glicemia 544, pontos de cirurgia 13, medicamento na veia 17, no músculo 276, oral 1, subcutâneo 182, e a visita do agente de saúde, isso aqui também é muito importante. A gente precisa da ajuda de todos. Nós visitamos, nesse espaço lá do Morada, 1.285 pessoas, famílias, né? 1.285 famílias. 753 não estavam em casa, ou às vezes não atende, né? O agente bate, ele fica lá bem quietinho para não precisar atender. Mas as orientações dos agentes são muito importantes. Nós estamos vivendo um período seríssimo com as arboviroses, né? Dengue, chikungunya. Então, a orientação que ele passa, as vistorias que eles fazem, são importantíssimas. Precisamos incentivar a população, abrir essas residências, para que as coisas sejam verificadas da forma correta. Tá bom? Pode passar, por favor. Os procedimentos, né? Esses aqui são todos testes rápidos. Então, para HIV, 12, sífilis 9, hepatite C 4, hepatite B1, dengue 2, Covid 6, gravidez 5. Os testes rápidos, eles são livre demanda. Quem chegar lá hoje, no Morada, e falar, olha, eu gostaria de fazer um teste rápido, a enfermeira vai te chamar, vai acolher e fará esses testes. É rapidinho, é uma gotinha, e é muito importante. Nas campanhas a gente incentiva um pouco mais, mas isso acontece o ano todo. Chegou, faz o teste, tá bom? Pode passar, por favor. Aí a gente chega lá no Zumira, né? As equipes são parecidas. Então, no Zumira também tenho 3 agentes de saúde, um agente de endemias, uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem. Uma se dedica mais à vacina, a outra pré, pós-consultas, né? E também a equipe de higienização, que é sempre tão importante. Então, o que nós fizemos lá no Zumira? 966 atendimentos, né, na atenção primária, pré-natal foram 97, consultas de enfermagem 355, eletros 19, pressão arterial 1.610, as avaliações 1.170, cateterismo vesical de demora é aquele que passa a sondinha lá na urina. Então, para retirar essa urina, né? 4 nós fizemos lá. Papa Nicolau teve um pouco mais, 38. Os exames de laboratório foram 156, consulta domiciliar da enfermagem 11. Pode passar. Curativos foram 113. Lá eles fizeram também exame do pé diabético, que foram 39. A enfermeira que estava lá muito dedicada, ela aproveitava as consultas de enfermagem para avaliar o pé do diabético, né? Que é tão importante fazer esse exame para prevenir futuras lesões. Também foi feito glicemia capilar, 362, pontos de cirurgia 12, visita domiciliar médica foram 23, da enfermagem 4, dos técnicos 14,
teste rápido para gravidez 19 e os testes rápidos, né? Hepatite C 42, HIV 46 e sífilis 48. Hepatite B foram 46, teste rápido de dengue 4, as medicações na veia 138, no músculo 309, via oral 33, subcutânea 66, a aplicação tópica, né, dos medicamentos 103, e aí também as visitas dos agentes comunitários, né? 901 visita desses agentes, mas 316 famílias não abriram suas residências. Pode passar, por favor. A gente chega em Piramboia, né? Em Piramboia, vocês verão, além dos atendimentos do ESF, nós vemos também as especialidades, porque todos aqueles médicos que atendem aqui, no centro de especialidades, também atendem lá em Piramboia. Então, nós temos, né, consulta médica da atenção básica 1013, 66 faltas. Essas faltas me deixam muito triste, porque foram pessoas que perderam, né, de passar pelo médico por conta dessas pessoas. Fisioterapia foram 745, odontológico 230, procedimentos odontológicos 738, com a ginecologista 75, geriatra 14, cardiologista 75, geriatra 14, gineco 55. Com a neuropediatra foram 17, com o ortopedista 43. E todas essas faltas não deu para recuperar, né? Nós perdemos. Foram pacientes que muitas vezes estão precisando muito, a gente não consegue atender toda a demanda, a gente vai, mas aí tem a falta, né? Pode passar, por favor? Pois não. Você viu? E esses agendamentos, eles podem ser cancelados, né? Você pode ligar com antecedência, a menos que seja uma coisa que aconteça ali naquele momento, não teve como avisar, mas normalmente dá para dar uma ligadinha, porque nesse período a gente conseguiria encaixar um outro paciente que está precisando desse atendimento, né? Pode passar, por favor. Eu já falei esse? Não. Então, pediatra, nós tivemos 67, uro 30, nutricionista 73, psicologia 204, psiquiatria 42, pressão arterial, né, 887, avaliação da medida, né, 320, exame de Papa Nicolau 27, os exames laboratoriais foram 145, consulta de enfermagem 341. Pré-natal, nós realizamos 51 consultas, curativo 115, eletros 8, glicemia capilar, né, 222, retirada de pontos 222, não, glicemia 222, retirada de ponto 17. Os testes rápidos, né, HIV 31, hepatite B 28, hepatite C 26, sífilis 28, dengue 13 e visita domiciliar foram 15. Medicamentos endovenosos, nós tivemos 22, no músculo 188, via oral 9, aplicação tópica 60 e a visita domiciliar. Esse aqui é ainda pior, né? Porque nesse caso aqui, a visita domiciliar do agente de saúde aconteceram em 515 residências. Mas 4 famílias, elas estavam lá. Não é que ela não estava, mas ela falou, não permito a entrada aqui na minha residência. Então, também é algo que a gente precisa estudar para ver como que nós vamos melhorar isso no próximo quadrimestre, né? Aqui são os atendimentos do SAMU. Então, nós tivemos atendimento pré-hospitalar, que é aquele que acontece antes de chegar no hospital, né? 117 atendimentos. Esse transporte interhospitalar são aqueles que a gente precisou levar esse paciente para Botucatu. Então, foram 71. E o SAMU eles verificaram 85 pressão arterial, fizeram oxigenoterapia, né, o uso de oxigênio em 15 pacientes, 15 atendimentos, a glicemia capilar foram 64 e medicação na veia, o SAMU realizou 20 medicações. Aí a gente chega na vigilância sanitária. Nós tivemos 16 recebimentos de denúncias e todas as denúncias foram atendidas. Atendimentos das denúncias, 16. Coletamos 33 amostras de água para análise, né, de controle de qualidade. Foram inspecionados 36 estabelecimentos e 16 terrenos foram notificados nessas inspeções. 12 comércio, né, sobre
álcool e droga, álcool e tabaco, droga não. Álcool e tabaco, eles foram fiscalizados. E tivemos 3 emissões de licenciamento para funcionamento de estabelecimento no último quadrimestre. Alguma dúvida? Estou muito rápida? Não? Então, tá bom. Pode passar, por favor. Aí a gente chega nas ações de vigilância epidemiológica. Esse setor, neste momento, é o mais visado. Nós, né, é dengue, é chikungunya e Covid, então a gente está, assim, as nossas ações estão, neste momento, voltadas para o atendimento epidemiológico. O que nós fizemos em novembro? Tivemos busca ativa de sintomáticos respiratórios. Então, esqueci, esse é da tuberculose. Isso, são atendimentos, questionário, né? Foi o questionário que foi aplicado para saber o risco de tuberculose. Também tivemos a mobilização contra a dengue, fizemos 630 vistorias, né, relacionadas com dengue. Quem fez isso foram os agentes de endemias, e também tivemos uma mobilização contra o escorpião. Aqui mostra 6 notificações de escorpiões, com vistoria dos agentes de endemias, coletando 20 escorpiões. Então, essas notificações, elas são aquelas formais. A pessoa foi até o estabelecimento de vigilância epidemiológica e formalizou que ele gostaria dessa visita. Mas nós fizemos muito mais que isso. A gente visitou muitos lugares que não fez isso formal. Tá bom? E, em dezembro, nós fizemos a campanha do Fique Sabendo, que nós mobilizamos, né, os ESFs, e oferecemos o teste rápido de forma mais eficiente, né? Abordamos os pacientes que estavam ali, alguns foram até... A gente foi na praça, né? O Zumira foi até a praça, levou essa informação e também fez a coleta de exames. Tá bom? Só tenho essa fotinha. Essa foi alguns escorpiões que os agentes de endemias resgataram em uma atuação, né? É um assunto sério, a gente vai precisar muito do apoio de todos vocês, né? Toda a população precisará ficar envolvido com o assunto da dengue. É muito sério e todos aqui precisarão nos ajudar, porque eu preciso que vocês olhem as residências, os estabelecimentos. Então, a Câmara precisa olhar ao redor, né? Quando vocês chegam, nas igrejas, porque as larvas, elas são perigosas, né? Elas se tornarão em mosquitos que picarão e matarão. E tem pessoas morrendo, né? Principalmente, está muito grave no caso de idoso. Então, o uso de repelente é muito importante. Estou falando bastante sobre isso porque está em alta, né? Nós estamos com conchas pedindo socorro, pedindo ajuda para os municípios vizinhos por conta do que tem acontecido lá. E a gente não quer que isso chegue aqui. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu apresentei? Algum questionamento? Pois não, Daniel. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, né? Primeiro, obrigado aí pelas informações. A primeira dúvida, voltando a falar um pouco dos exames, né? A gente foi bastante abordado essa semana por conta dos exames. Até peço desculpa por essa comparação, mas por ser veterinário, em qualquer clínica hoje veterinária, a gente tem acesso a uma máquina que faz ali, né, um hemograma, um bioquímico. Infelizmente, eu sei a realidade dos médicos hoje, principalmente nas UBS e tal, muitas vezes não tem a estrutura necessária e acaba sendo quase que um atendimento mediúnico, né, que ele tem que dar um passe ali e adivinhar o que a pessoa tem. Porque assim, por que eu estou falando isso? Seria interessante até, não sei, mas pela demanda que o município tem já, de ter uma máquina dessa, de fazer uma máquina de bioquímica, uma máquina de hemograma. Os valores de uma máquina dessa nova são, acredito, dependendo, uma máquina simples, 40, 50 mil reais. E na hora o exame fica pronto, né? Então, assim, seria interessante, porque eu digo... De repente, a questão de Unesp, convênio com Unesp, claro que existem exames hormonais, exames mais complexos que não seria o caso. Sim. Mas exames que ficariam simples, prontos, né? Simples, daria uma ajuda diagnóstica com muita eficácia para o médico.
muitas vezes, às vezes a gente sabe, eu sei porque isso é história isso, né? O médico passa uma dipirona, tá com uma dor de barriga, passa um Buscopan. Sim. E às vezes é uma cistite, às vezes já está apontando. Teria como município seguir com isso? Essa é a primeira dúvida. Assim, Daniel, nós estamos nesse momento atendendo é tão urgente ter os exames laboratoriais. Então, nós fizemos um emergencial para atender essa demanda, né, e estamos organizando os trabalhos. Nada impede, nós temos, sim, a ideia de estabelecer aqui no município isso, mas neste momento o que nós temos é essa licitação emergencial para poder atender a população, mas que é uma ideia ótima, que eu, quanto enfermeira, tenho certeza, os médicos, porque o diagnóstico será melhor estabelecido. Rápido, né? Rápido. Sim. A outra dúvida com relação a outras coisas que as pessoas vêm me abordando, como que é feita a prioridade, no caso, assim, por exemplo, uma pessoa que a gente tem essa preocupação, ela está urinando sangue, por exemplo, Sim. tá? Ou uma mulher com menorragia, e aí o médico passa um ultrassom, só que esse ultrassom é um ultrassom de urgência. Ele é feito, pelo que eu vi, assim, as pessoas reclamam que demora. Aí a gente tem que conseguir diferenciar o que realmente é urgente. Porque uma mulher nestas condições, ela é atendida imediatamente em Botucatu, é porta aberta. Tá? Se ele pedir um exame de ultrassom sabendo das condições do município, é porque ele sabe que ela tem essa condição de espera. Porque, caso contrário, ela é encaminhada. Ela vai via cross. A mulher nem precisa de cross, porque, como eu disse, é porta aberta lá em Botucatu. Né? Agora, os outros casos, coloca-se num sistema, recebe suas orientações, muitas vezes pede para subir, porque lá já esse exame será feito com mais rapidez. Né? E a Unesp sabe da nossa situação de não termos esses procedimentos aqui, né? Então, por isso que tem que entender, né? Se for realmente necessário, ela será encaminhada de uma outra forma. Ninguém deve mandar essa mulher para casa e esperar um exame, a menos que ela tenha condições disso. Ok, era só isso mesmo, obrigado. Tá bom. É urgência? Essa tem que seguir. Nós temos, Daniel, medicações para diminuir esse fluxo até isso acontecer. Né? A gente não vai levar a mulher sangrando até Botucatu, não funciona assim. Tá? A gente faz o primeiro atendimento e ela é encaminhada. Eu acho que como o médico orienta, é feito esse primeiro atendimento, e aí, conforme a urgência, é destinado a vaga pelo CROSS. Exatamente. É isso? É isso. E em relação ao laboratório, tem que ser feita uma estrutura antes, né? Não é só um maquinário. Não é tão acho que tem simples. que os profissionais. Desde, mas dá para fazer um vigilância estudo, sanitária, né? É o que nós vamos fazer. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar. Mais alguma pergunta? Foi clara? Entenderam? Quero dizer que estou à disposição. Pois não. Eu estou aqui com a coordenadora da vigilância. Quando acontece isso, hoje o protocolo se for criança e idoso? Criança e idoso. Deixa eu te dar o microfone. Oi, boa tarde. Qual que foi a pergunta do senhor? Ah, entendi. Vou explicar. Isso é um ponto muito importante que a gente tem muita dificuldade que os munícipes compreendam. O soro, a gente tem um ponto de referência, que a gente encaminha as pessoas, que para nós é Botucatu. O município de Anhembi, com toda a estrutura, nós não temos condições de ter o soro no município. Para se aplicar... Escorpião. Para se aplicar o soro, a gente precisa de uma equipe especializada, uma equipe treinada, nós precisamos de exames, porque assim, o veneno ele é muito grave. Então, foi feito um estudo, e esse estudo ele demonstra que 1h30 da picada até o HC, essa criança, essa pessoa não terá prejuízo de vida. Então, o que a gente pede? O apoio da comunidade. Recebeu a picada do escorpião, imediatamente até o pronto-socorro. O pronto-socorro, imediatamente até o HC. Esse fluxo tem que ser menor que 1h30.
que é o período crítico para Nesse caso, ação. ninguém ficará perdendo tempo Jamais. colocando no computador, não Jamais. existe esse... É Isso que imediato. é isso que eu estou falando, ele é uma situação que todos os municípios da nossa região, 13 municípios, eles têm a mesma orientação. Por quê? Foi feito um estudo. Né? Então, Também assim, existe o lugar da picada. sim, né? uma criança menor de 10 anos, é imediato. Nós fazemos a transferência de SAMU. Se precisar fazer algum procedimento, esse procedimento ele é realizado dentro da ambulância, porque nós temos condições para isso. Nós temos condições de entubar uma criança, nós temos condições de pegar um acesso, então essa parte é tranquila. Se for um adulto, ele vai ficar em observação, e a gente vai encaminhar de acordo com a gravidade. Então, ele vai ficar 6 horas em observação, ele vai chegar, vai fazer o bloqueio anestésico, nós vamos fazer medicamento para dor, e ele vai ficar 6 horas em observação. Se o quadro se agravar, nós vamos transferir o adulto e o idoso. Sim. Sim, nós Temos temos ciência. muita preocupação com isso. Judiação. Sim, sim. Só que, esse paciente ele foi transferido em um momento oportuno, ele recebeu o soro lá na Unesp, foi feito todo o protocolo. Infelizmente, foi uma fatalidade. Porque se você pegar o histórico de AMB, nos últimos 10 anos, foi um caso que aconteceu. Inclusive, nós temos 60 notificações, e dessas 60, é 2, 3 que recebem o soro. Nem todo mundo que é picado vai receber o soro. Não, Como que é nós o não nome do temos senhor porque mesmo? não comporta. Como? Senhor Ari, que pergunta boa, porque as pessoas não entendem isso, né? Não são todos que precisarão do remédio, são alguns. Esses que entram nesse caso, né, de crianças, eles são imediatamente transferidos. Aqueles que são avaliados, e dependendo do lugar da picada, o estado geral da pessoa, ela não precisa do soro. Então, essa aguarda aqui sob a vista do médico. O médico vai avaliando e ela vai ficar um período ali no PA até ela ser liberada. Mas não é só o nosso município que não tem, né? Os municípios vizinhos aqui ninguém tem. Ele fica lá na Unesp. Só Nesses casos, eles atendem e já aplicam. queria fazer uma complementação, né? É uma área até que eu tenho uma certa propriedade, principalmente porque eu já tomei várias picadas de escorpião. Então, inclusive aqui em AMB. Infelizmente, a gente está passando por um momento complicado também no que diz a respeito ao clima, né? Então, essas altas temperaturas, elas propiciam a reprodução do Titius cerulatus, que é o escorpião que nós temos aqui no estado de São Paulo. Para que vocês saibam, o escorpião ele é hermafrodita, então ele se reproduz sem a necessidade, na verdade são todas fêmeas, não é nem hermafrodita. E ele se alimenta de insetos, principalmente barata. Então, importante também que a gente tenha essa consciência de limpeza, tanto na nossa casa, né? A questão de lixo, de entulho, né, ou mesmo até os bueiros, né, desobstruídos. Nesse momento que a chuva até tem uma certa frequência, ele dá aquela acalmada, mas assim que a chuva para e a gente tem uma onda de calor, eles vêm com tudo. Sobre as crianças, na verdade, por peso, né? Então, o maior perigo mesmo do escorpião são as crianças que têm pouco peso. Os adultos é praticamente nulo o risco, ainda existe. Uma pessoa, para a gente ter ideia, pode morrer por uma picada de abelha de mel. Tudo depende do organismo, né? É individual. Mas a nossa preocupação mesmo é com as crianças. E cabe também isso ao município, a questão também de educação ambiental. Então, passar também com estratégia de educação ambiental com a criançada e com os pais, principalmente, né? Sim. Para já ter essa ação de proteção e de, enfim, seguimos. Boa sorte para vocês aí. Obrigada. No próximo quatrimestre. Estaremos aqui, que precisar. Ok? Então, obrigada.